A gloriosa paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Antônio Januário. Venho mais uma vez trazer aqui minha participação com a lição 12, que tem por título Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Esta lição será ministrada no dia 22 de março de 2020, seguindo o tema deste trimestre, a raça humana, origem, queda e redenção. Então é interessante observar quando se trata de Jesus como o homem perfeito. O texto áureo diz: "E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens." Lucas 2, 52. A verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O texto bíblico básico está em Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 52, que diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens." Temos aqui lido a leitura bíblica para a classe. Temos a nossa introdução. O primeiro ponto tem o título Jesus, verdadeiro Deus, dividido aí os itens com os seguintes temas: sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições,
Terceiro item, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Interessante que se observa cada versão bíblica colocada aqui, visto que o tempo para a escola bíblica é tão pouco o espaço, mas o professor deve se estabelecer dentro do pensamento de cada ponto. Nós vamos aqui também estar observando no ponto 2, Jesus, verdadeiro homem, os itens. Jesus estava no seio do Pai. 2, profetizado no Antigo Testamento. E o item 3, encarnado no Novo Testamento. E o item 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E o item 5, em Israel é apresentado ao mundo. E o terceiro ponto, Jesus, o homem perfeito. Os itens 1, a humanidade de Jesus. Os item 2, Jesus, o último Adão. Item 3, perfeição espiritual e moral de Jesus. A perfeição espiritual e moral de Jesus. E por fim, resumindo aí, temos a conclusão. Interessante que, para falar de Jesus, uma lição muito bem detalhada em cada distribuição de itens, falando aí da perfeição moral e espiritual de Jesus. Este item 3 do ponto 3, Jesus, o último Adão. Então é observado nesta lição que Jesus é verdadeiramente o homem perfeito. Inclusive, Jesus é o único homem perfeito. Quando se tratava da criação de Adão, tenho estudado as Escrituras, participado das escolas bíblicas e sempre observo que quando se trata de falar de Adão, da sua criação, quantas são as questões ao falar da criação de Adão, Eva, quantas perguntas podem surgir quando se trata de criação do primeiro homem, porque envolve muitas questões que também vai mexer nos atributos divinos. Pergunta tipo, se Deus sabia que Adão iria pecar e necessariamente, sendo ele onisciente, por que então criar Adão para que toda a raça humana se submetesse a estes questionamentos com o pecado? Então perguntas assim surgem para que
levem a escola bíblica a esforçar por trazer uma interpretação contextualizada na Bíblia, de forma que venha preencher as lacunas que são interrogativas e que muitas vezes procede de pessoas estudiosas e que são honestas em suas perguntas por procurar melhorar em seus conhecimentos. Então é dito que quando se trata da criação de Adão, o primeiro Adão, aquele homem foi criado justamente pelas mãos de Deus, mas é visto que, sendo Deus onisciente, sabedor do que iria acontecer com Adão, e quando vemos Adão sendo reprovado e Deus criando situações e oportunidades para que Adão e toda a sua descendência pudesse ter um caminho de reconciliação. Então é observado que Deus, ao criar Adão, ele não criou Adão num estado de perfeição, mas dentro de um estado de santificação. Porque Deus, ao criar Adão, o criou para cuidar da terra, para zelar da terra, para que, através do seu trabalho, todos os animais do campo, tudo pudesse observar em Adão que Adão era superior, porque Adão tinha uma comunhão mais direta com o Criador. Então, toda a criação podia observar que em Adão estava uma ligação direta com Deus. Mas Adão é reprovado. Mas por ser reprovado e ser criado dentro de um estado de santificação, nós aprendemos que a santificação ela é progressiva. Se sou santo hoje, amanhã eu posso ser mais santo. E aí a palavra de Deus nos evangelhos está dizendo que até que alcancemos a estatura de um varão perfeito. E resumindo, diz que naquele dia, na eternidade, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Então, é um ponto interessante a ser estudado, pesquisado, analisado e, por fim, concluiremos que não estamos errando ao olhar para a criação de Deus, a vida de Adão, a formação de Adão e, através de Adão, a humanidade, aprendendo e compreendendo sempre a necessidade de aproximar de Deus através da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos aqui.
Quando falando da eternidade de Jesus, eu não vou ficar lendo a lição, mas quando meditei nesta lição, estudando ela várias vezes, alguns versículos de cada ponto, eu lembrei deste Salmo capítulo 2, versículo 7, mas é bom examinar todo o capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. Mas o que chama a atenção é este versículo 7, que recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo tem sido um salmo mal entendido por algumas personalidades de grandes religiões, né? Não vou dizer seita, porque seita é uma palavra muito agressiva, eu acho. Mas quando alguns, tentando trazer informações a respeito da vida de Jesus, aí lembram deste salmo e procura colocar este versículo na categoria daquelas informações que eles dizem ser Jesus também criado. Mas quando referindo a este salmo, recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Neste salmo do capítulo 2, ou seja, Salmo 2, do versículo 6 ao versículo 12, está sendo profetizado que Deus está dando uma promessa de entregar todas as nações até os confins da terra para a mão daquele que seria o seu rei, o seu ungido. E quando diz deste rei, deste ungido do Senhor, se trata aí da pessoa messiânica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como é que posso então entender eu hoje te gerei? Ao analisar este versículo, temos que compreender o seguinte: a geração aqui, eu hoje te gerei, está ligado inteiramente a esse princípio, a este início do versículo. Recitarei o decreto. Eu hoje te gerei. Tu és meu filho. Esse hoje, olhando para dentro da eternidade passada, Deus, entre as três pessoas da Trindade, o único Deus, três pessoas. Quando observamos esta expressão, é como as três pessoas fazendo uma reunião na eternidade para criar um decreto. Fala aqui de decreto. Recitarei
o decreto. Recitarei quer dizer, estou citando de novo. Estou citando de novo o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha, e disse, o Senhor me disse. Se Ele me disse, é porque eu já estava vivendo, eu já estava existindo. Então, este sentido de te gerei não quer dizer estou te criando, estou te formando. Não. O que estava acontecendo na eternidade é que estava sendo gerado um decreto. Estava sendo gerado um decreto. E neste decreto, entre as três pessoas da Trindade, é de se entender, de se compreender que até um tempo na eternidade passada não tinha esta situação termológica de se dizer este é o Pai, este é o Filho, este é o Espírito. Não. Os três coeternos e único, triúnico. Deus é trino, é um só Deus, em três personalidades. Por isso, a ideia de Gênesis, quando diz, desçamos e confundamos a língua do homem. Então, acontece um plural na expressão divina. Então, Deus olha para um de si, de entre eles, e diz, a partir de hoje, você é o filho, eu sou o pai. Então estava sendo gerado este decreto na eternidade. Então, a partir daquele tempo na eternidade, neste acordo, nesta reunião, foi gerado um decreto, decreto gerado. Jesus ensina no seu ministério dizendo, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, também vê o Pai que me enviou. Então muitos fazem uma confusão desorganizada a respeito dessas coisas, dessas palavras. Por quê? Por não ler as Escrituras. Então, temos que examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. E testificar de Jesus vai gerar conhecimento, porque Ele é a sabedoria. Ou seja, a sabedoria foi aluna dele. Então, quando diz alguns que ele foi criado com base nesse versículo, eu hoje te gerei, estão fazendo confusão. Como também existe uma palavra em Colossenses no capítulo
1, do versículo 15 ao 17, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui temos uma outra palavra que também serve de pretexto para estes que pensam e que tentam esforçar para criar uma prova de que Jesus, o Filho de Deus, foi criado. Mas ele não foi criado, ele já é antes de todas as coisas. O próprio texto culmina encerrando dizendo que ele já era antes de todas as coisas. Como entender então se ele é o primogênito de toda a criação de Deus? Aqui o versículo diz aqui, invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito em hebraico tem vários sentidos. Neste sentido da palavra aqui, quer dizer o seguinte, que ele é o principal herdeiro. O primogênito de uma casa herdava uma maior parte daquilo que era do pai. Então Jesus, ele é o principal herdeiro de toda a criação de Deus. Por que que ele é o principal herdeiro? E a palavra o apresenta como primogênito. Estamos vendo que ele, na condição de filho, a partir daquele tempo na eternidade, quando ele recebe a missão de ser filho, e as Escrituras apresentam que nele foram criadas todas as coisas, então isto faz dele herdeiro de toda a criação de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque todas as coisas, em Colossenses diz, porque todas as coisas foram criadas por ele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, e invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Então é por isto que teve que ser ele o remidor. Teve que ser ele quem deveria se fazer carne. João explicando isso, capítulo 1 do livro de João, Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele.
Então temos aí duas confirmações de Paulo e uma do apóstolo João, porque todas as coisas foram feitas por ele. E ainda resume assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então vemos uma sequência de ensinamentos com bases que confirmam que Jesus, ele tinha responsabilidades eternas em ser ele o candidato para a obra da redenção. Porque se era nele que estava sendo criada todas as coisas, por meio dele e para ele, então era ele, entre as três pessoas, aquele que tinha a responsabilidade de fazer a redenção. Então, por isso vemos que não foi uma escolha por acaso. Assim que Jesus é percebido entre os homens, aqueles a que ele quis revelar e se mostrar, aquele grupo de galileus, de hebreus que andavam com ele, puderam deixar escrito testemunhos de que verdadeiramente aquele Jesus era e é o Filho de Deus. Ele pôde mostrar. No decorrer da lição, nós vemos a apresentação de atributos divinos. Quando Lázaro veio a falecer, ele estava longe daquela aldeia. Mas lá onde ele estava, ele fala com seus discípulos: Lázaro, o nosso irmão, está morto. Mas aí seus discípulos, não compreendendo que Jesus estava em um momento tendo uma revelação que ele era normativa por ele ser Deus e ser onisciente, onipresente. Então seus atributos estavam em ação enquanto ele presente, mas também presente a muito longe por onde ele queria estar. Então, no mesmo momento em que ele estava com seus discípulos, na sua mente, na sua visão, os atributos divinos, como no caso da onisciência e da onipresença, ele podia tomar parte a qualquer momento que ele quisesse. Por quê? Porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E quando é chegada a oportunidade que ele chega em Betânia, ele vai onde estava Marta e Maria. E ele não é surpreendido, porque ele já sabia de que Maria e Marta haviam perdido seus
o seu único irmão. Mas ele então apresenta uma palavra de esperança e de autoridade, dizendo: seu irmão há de ressuscitar. Então ele chega com essa presença e com esse poder, com esta autoridade que somente alguém que tem atributos divinos pode falar. Ele há de ressuscitar, mas já é de 4 dias, Senhor. Mas ele, onde está o corpo? E eles vão com direção ao túmulo e ele dá a ordem: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, tendo suas mãos e pés envoltos de pano. Então nós aprendemos que Jesus verdadeiramente é Deus. Né? Nós queremos já estar encerrando por aqui nesta lição. E eu peço, como sempre tenho pedido, a você que tem nos acompanhado nesses vídeos, participando, ouvindo, deixe seu comentário, também deixe seu like, né? Isso nos ajuda a ser animados, a continuar testificando, meditando e compartilhando conhecimentos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua vida e família. E não falte a escola bíblica dominical. Deus abençoe.